Olá e bem-vindos de volta a Hollywood. Hoje a gente vai falar sobre a primeira metade da segunda temporada de BoJack Horseman e eu tô bem animada para falar sobre isso porque tem um episódio que eu considero completamente subestimado e eu acho que a gente pode fazer uma correção da história desse episódio aqui e dar o valor para ele que ele merece. Spoiler, é o episódio das galinhas, mas a gente vai chegar lá, a gente vai um por um, venham comigo que vai dar tudo certo. Se minha voz estiver um pouco rouca é porque eu tava chorando. Desculpa pelo oversharing, mas esse aqui é um podcast sincero. Mas eu acho que vai se normalizar ao longo do episódio e todos ficaremos bem, certo? Certo. Então vamos começar com o primeiro episódio que chama Um Novo Sofá. Esse episódio já abre com uma cena de cortar o coração, que é o BoJack assistindo ao Secretariat na TV, dando entrevista e lendo a carta dele, e no fundo os pais dele estão brigando e gritando um com o outro e quebrando coisas, e a gente vê ele lá, criança, inocente. A gente vê a mensagem que ele mandou pro Secretariat, que ele fala que ele era um bom menino, mas que às vezes ele ficava triste. É bem triste ver isso. E a gente também vê a Beatrice sendo muito maldosa com ele, falando que ele arruinou a vida dela e que é melhor ele fazer alguma coisa importante para ter valido a pena. Ou seja, começamos bem leve já, com traumas de infância. Aí, beleza, a gente vai pro tempo presente e ele tá tentando ter uma nova atitude. Ele tá fazendo exercícios, ele tá ouvindo uns áudios de autoajuda, que são assim, meio coach das ideias, mas que estão meio que ajudando ele. Ele tá tentando ser positivo, ele tá tentando comer melhor, porque ele vai interpretar o Secretariat, que é o sonho da vida dele. E a alegria é tamanha que ele chega a ficar amigo do Mister Peanut Butter por um tempo, porque, olha, o Mister Peanut Butter é a pessoa mais feliz que você consegue imaginar, e naquele momento o BoJack tá nessa mesma vibe. No set de Secretariat, a Diane e o BoJack estão trabalhando juntos de novo, porque como ele escreveu um livro sobre o Secretariat, ela é a consultora. Mas não estão usando ela muito como consultora, estão usando ela para fazer qualquer trabalho que ninguém quer fazer no set. E lá a gente também revê a Kelsey, a diretora do projeto, e de primeira ela parece meio malvada, ela é meio grossa com todo mundo. E eu queria fazer um comentário que não tem nada a ver com isso, mas vocês já repararam que, tipo, 90% dos personagens, assim, bem terciários de BoJack Horseman são gays? A Kelsey é lésbica, aí a gente tem o Dr. Champ depois, que era gay, a- tipo, são tantos. Se eu fosse listar todos aqui, a gente ficaria aqui por horas e tem uns que eu acho que são gays, mas que não são confirmados. Eu não sei porque eu quis falar isso, mas eu quis. Todos os side characters de BoJack são gays. Amo isso pra eles, honestamente. O problema é que agora que o BoJack tá todo feliz e contente, ele não tá conseguindo fazer as cenas dramáticas do jeito que ele precisava. Tem cenas em que o Secretariat tá mal e ele tem que ficar tipo, o que você tá fazendo aqui? Só que ele tá felizão, ele fica, o que você tá fazendo aqui? Então, ele tá tendo dificuldade pra performar bem no papel que ele se propôs a fazer. Enquanto isso, a Diane tá lidando com o sentimento de que ela não tá fazendo nada de importante pelo mundo e ela queria fazer, e tem uma oportunidade dela fazer, porque o Sebastian Sinclair é um cara que tá numa zona de guerra, assim, tentando ajudar pessoas, é só pela imagem dele, mas assim, ajudando as crianças e tudo mais, e ele fica ligando pra ela e chamando ela pra ir lá pra documentar. E novamente, é só pro ego dele, mas ela acha que ela poderia fazer uma diferença de verdade se ela fosse. Em outro flashback, a gente vê a Beatrice na plateia na gravação de um dos episódios de Horsing Around, e depois o BoJack vai perguntar pra ela se ela gostou, ele quer a aprovação dela, e ela basicamente fala que não gostou. E eles começam a meio que discutir, e ela diz: eu espero que você morra antes de mim pra você nunca ter que saber o que é perder uma mãe. Isso já estabelece o trauma da Beatrice desde a segunda temporada, mas também o quão horrível ela foi com o BoJack a vida dele inteira. Ela diz pra ele que ele é só um palhaço, que ele não é um ator, e ele vai até o Herb pra tentar conseguir algum tipo de aprovação, e o Herb obviamente dá um tipo de aprovação pra ele e fala sobre como ele é incrível no que ele faz e que talvez ele não seja um super ator, mas ele é bom na sitcom, e talvez em algum momento ele vá ter que aprender a ser um ator de verdade se ele não for um agora. E aí a gente tem ele no presente com essa paranoia de que ele não é um ator e ele começa a ter meio que um ataque de pânico, aquilo que a gente já tinha visto um pouco antes. Se vocês estiverem ouvindo um cachorro latindo, é a Alaska.
De volta à produção de Secretariat, eles escaneiam a cara do BoJack para caso ele morra durante a produção, eles poderem continuar o filme mesmo assim, e eles dizem que eles fazem isso porque ele tem um histórico de comportamentos destrutivos e porque ele já é mais velho, apesar dele não ser tão velho assim. E, inclusive, um comentário bem interessante é feito por uma das pessoas da equipe, que é: no futuro o trabalho dos atores vai ser só esse, você só vai precisar emprestar sua cara para ser escaneada para ser colocado num filme. E eu tenho medo disso ser verdade algum dia, tipo, de verdade, com o jeito que inteligência artificial vem avançando, eu tenho medo de que em algum momento a arte deixe de ser feita por pessoas. Mas o ponto é, o BoJack tá com medo de fracassar porque ele acha que essa vai ser a última chance dele de ser feliz. Então é bastante pressão para colocar em um trabalho. Só que aí ele volta a ser babaca, ele volta a não se comportar muito bem porque as coisas não estão saindo do jeito que ele planejou. Inclusive, ele é babaca com o Mr. Peanut Butter, que fica triste porque ele achava que eles finalmente estavam fazendo uma grande amizade. Outra coisa que eu quero notar aqui é que o Rutabaga e a Princess Caroline aparecem nesse episódio, tendo meio que uma química, e eu odeio cada segundo disso. Eu odeio esse casal. Eles não eram um casal nesse momento que eu tô agora, mas assim, péssimo. Princess Caroline merece muito melhor do que esse coelho desgraçado. Aí a gente tem um momento em que o BoJack tá no trailer dele para antes da gravação e a Beatrice liga para ele e fala: "Eu li o seu livro e precisa ser muito narcisista para achar que alguém vai querer ler um livro sobre você." E logo depois ela fala que ela leu as passagens sobre ela, o que já diz o suficiente. É tipo: "Ah, você é narcisista por achar que alguém vai querer ler sobre você, mas eu só quero ler sobre mim." E ela fala: "Eu sei que você quer ser feliz, mas você não vai ser e eu sinto muito." E esse sinto muito faz ele ficar um pouco alarmado porque é quase um pedido de desculpas. E aí ela fala pra ele: "Não é só você, seus pais também são assim. Eu e seu pai também sentimos isso, a gente também quis procurar felicidade e nunca conseguiu. Você nasceu quebrado e esse é o seu direito inato. Você é o BoJack Horseman e não tem cura para isso. Então não adianta você querer se distrair com namoradas e projetos." Ela fala tudo isso para ele. E tudo isso é muito pesado e nada disso é verdade. O BoJack não é essa coisa rígida que nunca pode ser mudada e ele vai demorar para descobrir isso porque aparentemente foi isso que a mãe dele disse para ele por toda a vida. E ele internaliza isso nesse momento, tanto que ele fica triste. Essa conversa da Beatrice funciona como quase um antídoto àqueles áudios motivacionais que ele estava ouvindo. É antimotivacional e aí ele consegue entrar e gravar a cena desanimado. Agora, segundo episódio, Passadolândia, começa com o BoJack indo a vários encontros com várias mulheres, mas não tá dando certo porque desde que o livro dele foi um best-seller, ele virou meio que um personagem na cabeça das pessoas. Todas elas ficam fazendo referências a coisas que aconteceram com ele e todas elas sabem demais sobre ele pra eles estarem nivelados nesse relacionamento, então nenhum vira um relacionamento. Enquanto isso, o Todd anuncia que ele vai abrir a Disneylândia dele. Ele fez uma Disneylândia porque o BoJack disse pra ele que a Disneylândia não existia de verdade, era uma coisa que os pais inventavam pros filhos, tipo a fada do dente, e ele aparentemente acreditou, e o BoJack fica tipo: "Quê? Você tá fazendo uma Disneylândia? Eu não fazia a mínima ideia." E aí tem vários flashbacks do Todd falando pra ele detalhes de como ele tava fazendo uma Disneylândia, e até tem um em que o BoJack responde: "Eu já entendi, você tá fazendo sua própria Disneylândia." E aí ele fala no presente: "Não, eu nunca ouvi nada sobre isso." Mas enfim, o BoJack tá um pouco chateado com essa situação dos relacionamentos, mas aí ele sai pra um lugar e ele conhece uma mulher chamada Wanda. Ela é uma coruja e ela acabou de acordar de um coma de 30 anos. O que isso significa? Que ela não sabe nada sobre ele. Ela não sabe nada sobre ele desde Horsing Around, ela não sabe que ele foi famoso por uma série, ela não sabe do livro, ela não sabe nada sobre ele. Ele é uma pessoa completamente normal, uma tela em branco pra ela. E isso meio que torna ela perfeita pra ele. E eu gostaria de dizer que ela é dublada pela Lisa Kudrow, que é a Phoebe de Friends. E eu amo isso. E essa é a única coisa que eu amo sobre a Wanda. Eu não gosto dessa personagem, eu acho ela chata. Desculpa, eu sei que ela é gostável e eu sei que ela não fez nada de errado objetivamente, eu acho. Mas eu não gosto dela. E os dois se dão bem mesmo. Ela vai pra casa do BoJack, eles passam a madrugada inteira conversando.
E aí, quando amanhece, ele fica tipo, meu Deus, a gente só conversou, a gente não fez nada. E ela fica tipo, ah, mas dá pra gente fazer agora. E aí eles se relacionam, só que depois ele percebe que ele ainda quer estar com ela, ele não quer que ela vá embora. Ele quer fazer atividades normais durante o dia, plenamente vestido, porque ele gosta dela. Então eles meio que começam a namorar. Enquanto isso, a Disneylândia do Todd é um absoluto pesadelo e é um risco para a humanidade de verdade. Tá tudo mal feito, tá tudo meio caindo aos pedaços, parece que um acidente vai acontecer a qualquer momento. Ou seja, é a experiência básica de quem já viu um parque de diversões itinerante. Aqui na minha cidade tem um evento que chama FAP e vem um parque que, tipo, eles vão construindo em cada lugar quando vai ter algum evento. E eu sempre fico tipo, ok, algum dia eu vou morrer em algum desses brinquedos, com certeza. Imagina isso, só que multiplicado por 1 bilhão, feito pelo Todd com recursos inexistentes. E aí vocês vão saber como é a Disneylandia do Todd. É absolutamente um risco para a sociedade. Quando a Diane vê o BoJack com a Wanda, ela fica tipo, ai, é óbvio que quando ele namorasse alguém da idade dele, ia ser uma pessoa que parou nos 20 anos de idade. E aí a Kelsey fala pra ela que ele também parou no tempo. Porque quando a pessoa fica famosa, ela para de amadurecer porque ela não precisa mais amadurecer. Mas ela também diz que algumas pessoas ficam estagnadas quando elas casam e a Diane tem muito medo de estar estagnada com o Mr. Peanut Butter, de ter caído numa rotina da qual ela nunca vai conseguir sair. O BoJack e a Wanda saem para um date e aí, na maior coincidência da história da humanidade, ela acaba conhecendo lá outro cara que ficou em coma por 30 anos e acabou de acordar. Então eles têm muito em comum, eles não entendem as mesmas coisas, eles meio que pararam no mesmo momento do tempo, mas na verdade é uma coisa só que eles têm em comum, que é os dois acabaram de acordar de um coma de 30 anos. Mas o BoJack fica com ciúme dessa possível conexão entre eles. E a Wanda critica o BoJack por ser ciumento e por ser negativo, porque aparentemente ela quer uma pessoa que seja positiva o tempo todo e ela não gosta dessa nova vibe do BoJack, então ele faz o que qualquer pessoa faria. Ele fala: "Ah, tá, beleza, eu vou parar de ser negativo e ciumento". E aí ele vai lá stalkear o cara e espionar ele na casa dele e descobre que ele é um espião russo. Coisas totalmente normais que acontecem em BoJack Horseman. O Todd toma um processo pela Disneylândia dele por culpa do Mr. Peanut Butter, que tá tentando se incluir no negócio apesar do Todd não querer que ele se inclua dessa vez. E o processo é porque ele supostamente copiou o nome da Disneylândia que já existe. Aí eles vão pro tribunal pra ver como vai ser resolvido o conflito e ele fica tipo, mas e se tiver tido um erro de digitação quando o Walt Disney registrou a marca da Disneylândia? E aí todo mundo fica tipo, ah, sim, com certeza teve um erro. E aí quando eles vão olhar, teve um erro mesmo e Disney tá escrito com 2 Is. Então o Todd consegue manter a Disneylândia dele. Ou pelo menos assim, ele consegue manter o nome. A Disneylândia vai ser difícil de manter porque, como eu disse, a estrutura dela é tenebrosa. Numa festa na casa do BoJack, ele expõe o cara que acordou do coma de 30 anos como um espião russo e todo mundo fica do lado do cara, todo mundo fica tipo, ai, coitado. E a Wanda fica brava com o BoJack e pede pro cara levar ela para casa da irmã dela, que é onde ela mora no momento. Então é meio que como se eles tivessem terminado, por assim dizer. E a Princess Caroline vai lá e dá um conselho pra ele, fala pra ele não sabotar a relação dele com a Wanda, porque claramente ele se importa de verdade com ela e isso é raro pra ele, então ele decide que ele vai fazer um grande gesto. No meio da Disneylândia do Todd, que tá pegando fogo, porque obviamente ela ia acabar pegando fogo, o BoJack vai lá e fala pra Wanda que ela faz ele querer ser um cara melhor e chama ela pra morar com ele. Isso é um grande gesto, na minha opinião, isso é corrido demais. E ele tem essa impressão ainda na vida dele de que fazer grandes gestos é suficiente para consertar todas as relações. E ela acaba aceitando ir morar com ele, então essa é uma coisa que está acontecendo a partir de agora. O Mr. Peanut Butter e o Todd se reconciliam e o BoJack e a Wanda se abraçam com o BoJack meio com cara de assustado enquanto a Disneylandia desaba e agora ele vai ter alguém morando com ele. Ele foi de sem relacionamento nenhum e sem intenção de um relacionamento pra morando com alguém. E a gente vai ver como isso vai funcionar mais pra frente. O episódio 3, ainda sem grana, começa mostrando o piloto de Horsing Around, quando ele acaba e todo mundo tá aplaudindo.
E aí o Herb fala pra eles que existe uma real chance do show continuar. Ele diz pro BoJack e pras crianças que se isso acontecer e a série realmente der certo, eles têm que ficar juntos e cuidar uns dos outros. E aí a gente corta disso pra todos eles juntos no funeral do Herb. É bem brutal. A Ursa, que é a enfermeira do Herb, faz um discurso, só que ela não fala de verdade, então Deus sabe o que ela quis dizer com aquilo. E um amigo dele vai fazer um discurso também e conta que ele morreu de um jeito muito estranho, que ele estava tuitando enquanto ele andava de carro e ele tinha conseguido se curar do câncer que ia matar ele. E aí ele estava, como eu disse, andando de carro e aí ele bateu num caminhão de amendoim e ele sobreviveu a batida, só que ele era muito alérgico a amendoim, então ele morreu assim. Eu acho isso engraçado, eu acho que é uma subversão interessante da expectativa, porque, tipo, sim, o Herb tava morrendo. Não de amendoim, né? Era de câncer mesmo, no caso. Existe uma teoria sobre isso, mas eu vou falar mais sobre isso no episódio só sobre teorias, que vem aí em algum momento. No funeral, o BoJack vê a Charlotte pela primeira vez em 30 anos e ele meio que chama ela pra ir tomar alguma coisa, mas ela não aceita porque ela precisa ir embora. Só que ela fala que se em algum momento ele quiser visitar ela, ela mora em New Mexico. E vocês já sabem pra onde isso vai, mas por enquanto não, então vamos deixar por isso mesmo. A Princess Caroline tá no funeral do Herb só pra fazer média com artistas e tentar conseguir trabalhos, só que ela acaba se enrolando e tendo que contar várias e várias histórias sobre a grande amizade dela com o Herb, que é uma coisa que nunca existiu. Os dois nunca foram próximos e ela só tá inventando coisas pra não parecer que ela tá lá justamente pro que ela tá lá, que é conseguir clientela. A gente descobre que aquela é a primeira vez que o pessoal todo de Horsing Around se reúne desde que o show acabou. O BoJack, a Joelle, o Brad e a Sarah Lynn. Rola toda uma piadinha porque agora a Joelle tem um sotaque britânico do nada e o BoJack fica tipo, não, eu tenho quase certeza que você era americana quando eu te conheci. E fica claro que a única carreira que prosperou entre as crianças foi a da Sarah Lynn, porque agora o Brad é dono de uma loja de ferragens e a Joelle faz papéis muito pequenos em teatro. Então ela continua sendo atriz, só que dá pra ver que ela não teve nenhum sucesso depois de Horsing Around, e a gente sabe que isso acontece com muitas estrelas mirins. Comentário à parte, nesse episódio a gente também descobre que o BoJack pegou a mãe do Brad na época das gravações e fez os pais dele se divorciarem por causa disso. Então, assim, BoJack sendo uma ótima pessoa desde sempre pra sempre. A Sarah Lynn tá causando, brigando, ela tá bem louca, então o modo normal da Sarah Lynn. E ela faz uns comentários bem maldosos sobre a Joelle e eu achei isso complicado porque dá pra ver que a Joelle luta com problemas de imagem corporal. No meio de tudo isso, eles recebem um disquete que o Herb teria deixado para Sarah Lynn e vira uma grande caça ao tesouro para descobrir o que o Herb quer que eles encontrem. Eles vão até o velho escritório do Herb no estúdio para ver se eles conseguem rodar um disquete lá. E uma coisa que eu acho interessante dizer, nesse escritório do Herb tem várias fotos bem grandes, assim, várias artes de cavalos. E isso para mim só alimenta a minha teoria de que ele era apaixonado pelo BoJack. Eles precisam de uma senha para abrir o computador e aí num flashback a Joelle chega à conclusão de que a palavra deve ser família, porque nesse flashback o Herb diz para ela que eles são família e que isso é o mais importante. E uma coisa que mexeu com os meus sentimentos é que ele falou para ela ser boazinha com a Sarah Lynn porque ela não escolheu essa vida. E eu acho que ele foi talvez o único adulto que se importou de verdade com a Sarah Lynn na vida dela. E isso é doloroso de pensar. Mas enfim, o disquete manda eles para um depósito e lá eles vão procurar o tesouro, mas não tá mais na caixa onde deveria estar. Dentro da caixa tem pelo de urso e a enfermeira dele, no caso, é uma ursa, então fica aí a dica de que talvez seja dela. Um problema aqui é como eles descobrem que é pelo de urso. A Sarah Lynn lambe e fala, é de urso. E aí todo mundo olha meio estranho pra ela e ela fala, meu padrasto era um urso. E eu não gosto de pensar no que essas duas informações juntas significam. De verdade, tipo, que horror. Lá eles também acham uma carta daquele amigo que discursou no funeral dele, falando sobre o livro dele, sobre como era muito bom. E aí eles chegam à conclusão de que esse cara deve ter sabotado o carro do Herb para ele sofrer um acidente para poder roubar o livro dele.
E a Sarah Lynn lembra que ela ficou responsável por publicar o livro, porque o Herb pediu para ela, quando ele já estava bem doente, porque ele não queria ser conhecido só por Horsing Around e lembrado só por isso. Ele foi tirado à força da série, então ele queria que o legado dele fosse outra coisa, e uma coisa que ele imagina é que pode ser esse livro que ele acha que é muito bom. Quando eles voltam pro funeral, eles vão confrontar o amigo do Herb, falando: Você matou ele para pegar o trabalho dele, o livro. E aí ele conta a verdade: que sim, ele pegou o livro. A enfermeira ajudou ele a pegar, ela foi lá, pegou e entregou para ele. Só que o motivo não é que ele queria roubar o livro para fingir que ele tinha escrito. Ele queria roubar o livro para destruir, porque era um livro muito ruim e ia transformar o Herb em uma chacota se fosse publicado. E essa quebra, quando acaba o mistério, deixa uma melancolia no ar, porque o BoJack percebe que ele foi para toda essa caça ao tesouro para dar significado para a morte do Herb. Só que não tem significado. A morte às vezes é uma coisa que só acontece. E aí o BoJack volta a lembrar daquele episódio piloto e de como depois ele e o Herb foram para pular numa piscina que parecia ser funda, mas quando eles pularam era bem rasinha. E isso fez eles pensarem em como as coisas são meio fake em Hollywood. E o Herb aponta para um painel assim que tem um céu muito azul falso desenhado e fala: "O futuro é brilhante". Olha, o que é interessante, já que era uma ilusão. O painel era uma ilusão e a ideia do Herb de que o futuro era tão brilhante também era uma ilusão. O episódio acaba desse jeito. O episódio 4, Depois da Festa, se passa no aniversário da Diane, e ela e o Mr. Peanut Butter foram ver um debate intelectual, que era uma coisa que a Diane queria ver, mas ele também foi e aproveitou junto com ela. E ela fala que ela está satisfeita com aquele dia, que foi incrível, e qualquer coisa adicional estragaria o dia, porque foi muito bom já. E aí ela entra em casa e descobre que o Mr. Peanut Butter fez uma festa surpresa gigantesca para ela. E aí? 2 horas depois, a gente vê eles gritando um com o outro e discutindo, e esse episódio vai ser meio focado nos casais e nas discussões que eles têm. Depois que eles começam a discutir e gritar, todo mundo começa a querer ir embora da festa e dar desculpa e vai saindo de lá aos poucos. No caminho para casa, a Princess Caroline vê a criança que finge ser o Vincent Adultman na forma criança dele andando na rua, e ela fica tipo: Meu Deus, ele tem a cara idêntica do meu namorado. Já sei o que isso significa. Significa que ele tem uma esposa e um filho. Aí a criança aparece na casa dela depois e se apresenta como Kevin e passa o tempo todo tentando fingir que é o adulto e que é a criança. Tipo, ele cobre a cara do suposto adulto quando ele precisa ser a criança. Ele fala que a criança foi ao banheiro quando ele precisa ser o adulto. E tem até um momento em que a Princess Caroline dá chocolate para a criança e depois o adulto aparece com a boca suja de chocolate. E eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto já. Eu falo isso parece todo episódio. O Vincent é 3 crianças de sobretudo. Não existe um universo no qual ele é um adulto, e isso prova o fato de que a gente nunca vai ver os dois no mesmo lugar ao mesmo tempo, porque não são dois. Ele é uma criança. A criança de cima, das 3. Ou 2, depende. Mas o fato é que esse relacionamento finalmente acaba, e enquanto isso, Todd tá vendo 2 celulares se apaixonarem um pelo outro. E eu acredito que esse é o fim do Vincent na série, mas eu gostaria de dizer que eu esqueci de falar isso todas as vezes que eu mencionei ele. Ele é dublado pela mesma dubladora da Diane, e eu acho isso muito engraçado, porque se você prestar atenção, você consegue ouvir a similaridade da voz, porque é a mesma pessoa. Beleza, o próximo casal a discutir é Wanda e BoJack. E a Wanda tá se sentindo um pouco culpada pela discussão entre o Mr. Peanut Butter e a Diane, porque foi ela quem perguntou se o Tony Curtis ainda estava vivo e foi por isso que eles começaram a discutir. Mas o BoJack falou: não, não foi por sua causa, é porque pessoas que moram juntas acabam discutindo mesmo. E a Wanda fica tipo: é interessante você falar isso pra sua namorada que acabou de começar a morar junto com você. E o BoJack tem algumas preocupações que fazem sentido, do tipo, será que eles estão indo rápido demais? Mas ela não acha que ele devia se preocupar com isso, apesar de eu concordar. Os dois se conhecem faz tipo 1 episódio, 2 episódios. Não era necessariamente o melhor momento para eles morarem juntos, mas eu não tô aqui para julgar. Aí a Wanda conta uma piada sobre um jardineiro que sempre sabia de quantos sacos de adubo ele precisava para fazer uma plantação,
E aí uma vez ele calculou que ele precisava de 18, só que quando ele terminou de plantar tudo, ele percebeu que tinha um saco de adubo extra e ele ficou muito chocado com isso, porque ele sempre sabia a quantidade exata, essa era tipo a habilidade dele. E aí ele pegou esse saco de adubo extra e jogou pela janela. E o BoJack vai discutir porque isso não é uma piada, e ele fica tipo, mano, como assim isso é uma piada? E no meio dessa discussão, ele atropela um cervo sem querer. E ele quer fugir sem prestar assistência, mas a Wanda quer ajudar. E aí eles vão lá, conversam com ele, levam ele para o hospital. E no hospital, inclusive, a gente vê o BoJack olhando um cartão da Charlotte e pensando em talvez ir ver ela em New Mexico. Também é lá que a Wanda decide contar outra piada e ela conta a história desse casal em que a mulher encontra umas cartinhas que um namorado da adolescência dela tinha mandado e ela manda as cartas de volta pra esse ex-namorado pra ficar tipo, ah, olha que engraçadinho. Só que o namorado atual dela fica muito bravo porque o ex-namorado vai achar que ela ainda é apaixonada por ele. E o namorado, ainda meio bravo, vai deixar ela em casa e ele vai levar ela até a porta, mas ele deixa o carro destrancado e com as janelas abaixadas. E quando ele volta, ele sai, começa a dirigir, e aí ele percebe que tem alguma coisa no banco de trás. E o BoJack pergunta: é o ex-namorado? E aí a Wanda fala: não, é o saco de adubo. E aí a piada que ela tinha contado mais cedo faz sentido, com todo esse contexto. E o ponto dela era que algumas coisas levam tempo. E eu acho estranho ela fazer esse argumento, sendo que o BoJack estava preocupado que eles estavam indo rápido demais e ela não estava preocupada com isso. Então, tipo, se o ponto é que algumas coisas levam tempo, não era para eles terem levado o relacionamento talvez com um pouco mais de calma? Isso sempre me deixou meio confusa. Aí a gente tem a briga do Mr. Peanut Butter e da Diane, que a gente só viu o final, eles estavam gritando. E basicamente o lance de o Tony Curtis estar vivo ou não foi só um catalisador para a discussão acontecer. Já ia acontecer de qualquer jeito, porque ela estava irritada por causa da festa, ela não queria aquilo e eles começam a brigar feio. Ela acha que ele só faz o que é legal para ele, o que ele gostaria de fazer, e ele aponta que na verdade não, eles fizeram várias coisas que foram sobre ela naquele dia. A discussão vai morrendo e eles vão se acalmando porque ela começa a perceber que o coração dele estava no lugar certo e que ele fez coisas tentando agradar ela, mesmo que ele tenha errado a marca. Ele não conseguiu agradar ela, ele entendeu tudo errado, mas ele estava tentando. Os dois vão deitar na piscina, que virou uma grandíssima gelatina, e eles começam a conversar. A gente descobre que a Diane já tá fazendo 35 anos, que não era a idade que eu pensaria que ela tinha. Não sei exatamente o que eu pensava, mas eu não pensaria 35. E o Mr. Peanut Butter começa a falar como ele queria que todos os segundos de todos os dias fossem bons e que fosse só eles juntos sempre. E ela começa a ficar brava com isso porque ela acha que ele tá tentando desencorajar ela de ir pra Cordovia fazer o negócio com o Sebastian Sinclair. E ela tá tipo, eu tenho 35 anos, se eu não fizer nada que importa agora, talvez eu nunca vá fazer nada que importa na minha vida e eu vá me sentir assim pra sempre. E ela fala que ela tá infeliz. E ele diz que a felicidade dele é ela, que ele passa o tempo todo esperando por ela, que ele sempre quer ver ela. Então, basicamente, ele diz que ele é um velho cachorro que não vai aprender novos truques, mas que tá tudo bem ela mudar. Se ela continuar amando ele com ele sendo igual, ele vai continuar amando ela com ela mudando. Eles se resolvem e aí eles estão andando e a gente fica focado no bolo. E mais cedo no episódio, o Mr. Peanut Butter tinha dito: não, não vou embora, ainda tem muita festa. O Sir Paul McCartney vai pular de dentro do bolo. E aí, isso ficou completamente esquecido pelo resto do episódio. E aí, a última cena fica focada no bolo e o Paul pula pra fora e não tem ninguém. E ele fica tipo chocado que ele é o Paul McCartney e ele saiu do bolo e não tinha ninguém. E eu precisava mencionar isso porque quem me acompanha mais deve saber, eu sou completamente obcecada por Beatles e o fato de que o Paul McCartney fez um cameo em BoJack Horseman é incrível e maravilhoso. E eu amei isso. E isso me traz um outro sentimento que é eu queria muito que o John Lennon tivesse vivido para ver BoJack Horseman. Eu tenho certeza que ele ia amar e eu tenho certeza que ele ia querer participar
de algum episódio, de alguma coisa. Então o episódio acaba assim, com o Paul McCartney. E logo depois até aparece o nome dele nos créditos e eu fico muito feliz. E eu não acredito que ele realmente fez isso. Não o lance do bolo, ele não realmente fez isso. Tô falando da dublagem mesmo. O episódio 5, Galinhas, é muito subestimado. E eu já vou começar dando a vibe do episódio com uma citação do livro do George Orwell. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Isso é literalmente a vibe desse episódio. Existem dois tipos de galinha, por exemplo. Galinhas que vivem em sociedade e elas falam e elas têm uma vida normal, igual os outros animais que a gente vê na série interagindo com pessoas, e outras que são criadas para virar alimento e são injetadas com hormônios e tudo mais. Elas não aprendem a falar, elas não vivem em sociedade, é basicamente só do mesmo jeito que é tratado como alimento na nossa vida real. Só que aí uma galinha que é feita para consumo acaba escapando depois de uma batida de caminhão e ela vai parar na casa do Mister Peanut Butter, onde o Todd está. Enquanto isso, a Kelsey pede para Diane tomar conta da filha dela por um dia. A filha dela chama Irving e eu gostaria de dizer que eu só consigo pensar em Severance. Toda vez que alguém chama a mina de Irving, eu consigo lembrar só da lendinha. Mas enfim, a Diane está encarregada de cuidar da filha adolescente da Kelsey por um dia e quando elas chegam na casa da Diane, elas descobrem que, apesar da polícia estar procurando a galinha que sumiu, o Todd fez ela entrar na casa, colocou roupas nela e ficou tipo: ah, não, essa aqui não é uma galinha para consumo, ela é minha esposa. E ele conseguiu, ele tá tentando, no caso, salvar a galinha. E a filha da Kelsey é uma adolescente revoltada que quer mudar o mundo, e a Diane também já foi assim, só que ela não é mais. Porque ela cresceu e ela não mudou o mundo. Então o primeiro instinto dela é ficar tipo: não, a gente não pode ajudar essa galinha, a polícia tá atrás dela, pode dar um BO gigantesco pra gente. E aí a filha da Kelsey fica tipo: nossa, sério, você vai se render assim à autoridade? E isso faz a Diane resolver que ela vai ajudar a esconder a galinha e levar ela para algum lugar que seja mais seguro. E de primeira eles conseguem fugir, só que aí o policial acaba conectando os pontos na cabeça dele e percebe que a galinha, na verdade, não é a esposa do Todd, é a galinha que fugiu mesmo. Então a polícia começa a ir atrás deles e procurá-los, e ao mesmo tempo a Kelsey e o BoJack ficam sabendo do que rolou e vão atrás deles, e ela tá super preocupada porque ela tem medo de perder a guarda da filha para a ex-mulher. E enquanto isso, o BoJack tá desesperadamente tentando fazer a Kelsey gostar dele. A Diane, o Todd e a Irving acabam deixando a galinha em uma outra fazenda que também é feita para produção de carne, mas que supostamente é mais humanizada. Eu sei que essa é uma palavra estranha para uma série em que pessoas e animais são meio que a mesma coisa, mas eles gostam de dizer que eles criam de um jeito melhor e com mais liberdade. Os donos dessa fazenda são galos e galinhas, mas não aqueles que são para alimento, aqueles que vivem em sociedade. Então, teoricamente, eles saberiam melhor como tratar as galinhas, mas depois de deixar a Becca lá, eu já falei que eles deram o nome de Becca para galinha, enfim. Depois de deixar a Becca lá, eles percebem que ela vai ser morta do mesmo jeito, então eles decidem voltar lá para tentar resgatar ela. De novo, a Diane não quer, ela hesita, mas aí o Todd fala que isso faz ele sentir que ele tem um propósito e ele sabe que a Diane não entenderia, só que ela absolutamente entende, então ela decide voltar também. A Diane chega à conclusão de que eles deveriam tentar libertar todas as galinhas, mas eles não conseguem. Inclusive, tem uma galinha que é gente e que trabalha lá e que fala tipo, por favor, me levem com vocês, eu não quero ficar aqui, eu não quero matar galinhas. Então, a situação não era boa pra ninguém, eles só fingiam que lá era um lugar mais humanizado. É impossível salvar todo mundo e eles acabam indo embora só com a Becca, só que a polícia pega eles, mas no fim tudo se resolve porque o BoJack é amigo da Drew Barrymore e ela se propõe a adotar essa galinha, o que faz com que a galinha fique segura e eles não fiquem complicados lá com a lei, porque pessoas famosas acabam tendo meio que um passe para fazer o que elas quiserem. No fim, eles estão falando, meio que debatendo se mudou alguma coisa o que eles fizeram, e eles chegam à conclusão de que sim, porque eles fizeram a parte deles. E enquanto eles estão falando isso, eles passam na frente de um restaurante que vende frango e tá extremamente lotado e tá falando que eles venderam 6 milhões já.
É um final bem dark, considerando todas as coisas, e tem muito que eu gostaria de comentar sobre esse episódio. Eu acho ele muito interessante. Primeiro, eu acho que ele oferece um bom comentário sobre a crueldade no mercado da carne. Eu sei que nem todo mundo é obrigado a ser vegetariano ou algo do tipo, eu sou, e eu gosto quando retratam a realidade de que não existe isso de abater animais de um jeito humanizado. Até aquele lugar que prometia fazer isso no episódio não era humanizado. Eles tinham o mesmo objetivo de não dar direitos para esses animais e matar eles no final. E eu não vou me aprofundar nas minhas visões sobre a indústria da carne, até porque eu não sou o tipo de pessoa que fica, ah, não, você é uma pessoa ruim por comer carne. Até porque, como a gente viu no fim, esse lance todo de eu estou fazendo a minha parte é muito complicado quando não é um esforço coletivo. É difícil só com a sua parte você conseguir realmente fazer alguma mudança, mas eu acho que é importante para quem tem esse desejo fazer a própria parte porque é a única coisa que você pode fazer. No entanto, eu acho que a mensagem do episódio vai muito além disso porque também fala sobre desigualdade social. Eles mostram que dentro de uma mesma espécie tem animais que são considerados gente, considerados parte da sociedade, e outros que não são considerados gente, que são considerados ou produto ou algo a ser abatido. E eu acho que isso é bem condizente com a vida real, com a desumanização que certos grupos sociais sofrem. Outra coisa nesse episódio que fala muito comigo é o sentimento que a Diane tem de que ela perdeu os ideais dela. Quando ela vê a Irving sendo jovem e sendo engajada em causas e revolucionária, ela lembra de como ela mesma queria mudar o mundo em um certo momento da vida dela, e ela cresceu e não mudou, e de uma certa forma ela se acomodou na sociedade do jeito que ela é. E eu me identifico muito com isso porque eu lembro de ser super idealista quando eu era mais jovem e de pensar nas coisas que eu poderia fazer para mudar o mundo e trazer justiça. E às vezes eu vejo que eu não sou mais essa pessoa e eu queria ser. Às vezes eu sinto que eu perdi meus ideais também. E essa é uma coisa que me dói, tanto que toda vez que eu ouço ideologia do Cazuza, aquele lance todo de aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, sempre me pega porque eu me sinto um pouco assim, e ver a Diane passando por essa mesma dor é interessante para mim. E por fim, eu gostaria de trazer aqui o questionamento que eu já trouxe no TikTok uma vez, mas eu nunca vou cansar de me perguntar isso porque eu genuinamente não sei a resposta. Se nessa sociedade animais podem ser iguais a seres humanos e viver socialmente como os seres humanos vivem na nossa, só que essa mesma espécie de animal pode ser feita para a produção de carne, isso quer dizer que existem seres humanos no universo do BoJack Horseman que são feitos para a produção de carne? E fica aí o questionamento, porque se não tem diferença entre humanos e animais, o que impediria? E com esse questionamento perturbador, vamos pro próximo episódio. O episódio 6, Amor Elevado, é o último sobre o qual a gente vai falar no episódio de hoje, e a outra metade da temporada fica para daqui 2 semanas. No começo do episódio, as ideias de negócios do Mr. Peanut Butter e do Todd basicamente fazem com que o Mr. Peanut Butter vá à falência porque eles começam vários negócios e não terminam nenhum. Assim sendo, o Mr. Peanut Butter agora precisa arranjar um trabalho e quando ele vai lá falar com o agente dele para o agente achar um trabalho para ele acha o agente pendurado pelo pescoço, olhando revistas adultas e com as calças abaixadas. Ele estava praticando um tipo muito específico e muito perigoso de prazer solitário e ele morreu assim. Corta pra BoJack e Wanda morando juntos, namorando bem fofinhos, mesmo eu não gostando dela, eu acho eles fofinhos nesse episódio. Mas aí, quando ele tá se despedindo dela pra sair da casa, ele deixa escapar um eu te amo. E aí ele fala, não amo não, e vai embora correndo. Ou melhor, ele pula num carrinho de bebê e vai embora rolando no carrinho de bebê pro trabalho. Nesse episódio, a gente infelizmente também tem bastante conteúdo da Princess Caroline com o Rutabaga e ele basicamente tá love bombing, tipo, fingindo que ele é esse cara super legal, que quer coisas boas pra ela e que gosta dela, mas essa não é a realidade, a gente vai descobrir isso depois, mas eu já quero comentar já porque eu odeio esse coelho. Agora que o Mr. Peanut Butter tá sem a gente, ele basicamente deixa a vida acontecer e ele espera uma oportunidade de trabalho cair no colo dele, igual aconteceu quando ele ficou famoso. Ele não quer ir atrás de verdade de um emprego ou de um agente.
Eventualmente ele acaba indo trabalhar numa loja de sapatos, mas a Diane tá preocupada com como vai ficar a situação financeira deles daqui pra frente. Enquanto isso, o BoJack tá enrolando horrores para gravar as cenas de Secretariat, porque ele quer ficar mais tempo trabalhando para não ter que voltar para casa e ter uma conversa constrangedora com a Wanda por causa do lance do Eu Te Amo. Aí todos os agentes que trabalham junto com a Princess Caroline estão indo atrás dos clientes do falecido agente do Mr. Peanut Butter, e ela tá tendo um dia ruim, ela chega atrasada e ela acaba ficando só com os clientes restantes, e o Mr. Peanut Butter é um deles, que ninguém quis. Quando a gravação de Secretariat acaba, porque eles excedem o limite de tempo permitido, o BoJack e um outro cara do filme, que é o Corduroy Jackson, vão beber. O BoJack precisa beber por causa de todo o lance do eu te amo, não, não amo não. E o Corduroy quer beber porque ele também praticava aquele tipo muito específico e muito perigoso de prazer solitário e ele ficou baqueado com a morte do agente. Quando o BoJack eventualmente chega em casa e vai deitar de fininho na cama, a Wanda só vira pra ele e fala: "Tá tudo bem, BoJack, você não me ama, eu também não te amo, tá tudo certo." E isso deixa ele perturbado. Aqui a gente também tem a primeira aparição do Hank Hippopopoulos, porque ele faz um programa na emissora da Wanda. Esse nome não significa muita coisa pra gente por enquanto, mas certamente vai mais tarde. No meio de tudo isso, Rutabaga conta em segredo para Princess Caroline que um dos agenciados do agente que morreu era o escritor de Apanhador no Campo de Centeio. E ela fica tipo, não, mas ele morreu. E aí o Rutabaga fala que não, ele fingiu a própria morte para escapar da fama do livro dele, mas que ele ainda tá vivo e que ele era cliente desse cara e a Princess Caroline vai atrás dele. E ela faz ele contratar ela. O Corduroy, aquele cara que trabalha com o BoJack, que praticava os atos lá, resolve que ele vai entregar o kit de enforcamento dele pro BoJack para ele não ficar tentado a usar. E o BoJack decide que ele vai usar isso para descobrir se a Wanda ama ele. Ele vai ficar tipo: "Ah, se você me ama e não quer que eu faça isso, eu não vou fazer, mas se você não liga, eu vou tentar esse tipo de asfixia autoerótica." Só que nisso que o Corduroy entrega o kit pra ele, ele também fala pro cara: mas você não precisaria desse kit pra praticar o que você gosta de praticar. Qualquer coisa serve, um cinto, uma corda." E ele deixa essa ideia na cabeça do Corduroy. A barganha do BoJack com a Wanda não dá certo porque ela não fala que ama ele, ela fala: "Se você quiser fazer isso, vai lá e faz." Nesse episódio também a gente tem a primeira aparição do que a gente vai ver mais depois, que é o programa Estrelas e Celebridades de Hollywood. O que sabem? Sabem das coisas? Vamos descobrir. O programa é proposto pela Princess Caroline e inventado pelo J.D. Salinger, que é o escritor de Apanhador no Campo de Centeio. E todo mundo gosta e eles decidem que eles vão produzir, mas que eles precisam de um host, de um apresentador. E é assim que a Princess Caroline tem a ideia de chamar o Mr. Peanut Butter. E mais uma vez um trabalho cai no colo dele, porque ela vai lá onde ele tá trabalhando e fala que ele vai ser o apresentador agora. Ou seja, ele não teve que fazer nada, a oportunidade chegou até ele, como sempre acontece. E ele ainda tem a coragem de falar: com a atitude certa, todos os seus sonhos vão se realizar. E se seus sonhos não se realizam, é porque você não tem a atitude certa. Tipo, pelo amor de Deus, Mr. Peanut Butter Coach, vamos parar? Nisso, o BoJack tá criando toda uma estrutura e mandando construírem uns negócios de madeira, assim, pra ter uma estrutura perfeita pra ele se asfixiar. E a Wanda chega lá e vê isso e fala: "Vamos falar sobre o elefante na sala." E aí, o elefante que tava construindo a estrutura fica tipo: "Uau, uau, entendi. Nossa, não sei o quê." Fica muito bravo com o uso da expressão. E eu achei isso muito engraçado por alguma razão. Mas o BoJack e a Wanda acabam conversando e ela fala que ama ele, mas que não vai impedir ele de fazer a asfixia porque ele tem que se responsabilizar por ele mesmo e se ele ama ela, ele não vai fazer. Eu acho isso interessante, eu acho que essa é uma das coisas legais que a Wanda faz. Eu gosto dela nesse um episódio, eu só não gosto dela nos outros. E aí vamos pro que finaliza o episódio. Primeiro, o Rutabaga fala pra Princess Caroline que ele vai se divorciar, o que é um grande potencial para começar um dos piores casais da série, que são os dois. E, por fim, o BoJack tá indo lá para gravar mais um dia de Secretariat. Ele vai procurar o Corduroy no trailer dele e acaba encontrando ele do mesmo jeito que o Mr. Peanut Butter encontrou o agente dele no começo da história.
Ele seguiu o conselho do BoJack, usou outros instrumentos e morreu. E eu acho que essa morte pesa na cabeça do BoJack porque posteriormente, lá na última temporada, quando ele tem aquela alucinação da experiência de quase morte, ele vê o Corduroy e aparentemente é uma coisa que ficou com ele, e eu acho isso interessante. Mas por hoje é só, minha gente. Esses são os 6 primeiros episódios. Semana que vem eu vou trazer algum outro tema diverso. E na próxima a gente fala dos próximos 6 episódios. Muito obrigada por ouvir e um beijo pra vocês.